Fala, quinto ano, tudo bom? Aqui é tia Bia e hoje é dia de aula de geografia. Turma, a gente tem falado nas nossas aulas sobre a população brasileira, sobre as regiões do Brasil, sobre o território do nosso país, o quanto o nosso país é grande. E graças ao IBGE, a gente consegue ter acesso a várias informações, como renda, distribuição de alimentos, o número da população de cada região, as necessidades, todas essas informações que a gente recebe é graças ao levantamento de dados que o IBGE faz. Hoje vamos falar sobre a distribuição desigual da população brasileira. Vamos entender um pouco sobre essa desigualdade que acontece aqui no nosso país. Galera, eu quero que você fique comigo até o final, que você assista toda essa videoaula, porque como vocês já sabem, é muito importante acompanhar a videoaula, porque o conteúdo da nossa apostila está aqui. Então vamos lá? A distribuição desigual da população brasileira. Os estudos dos dados coletados pelo IBGE nos permite também perceber como a população brasileira é distribuída pelo território brasileiro. É o que chamamos de densidade demográfica, ou seja, quantos habitantes há por área em metros quadrados, galera. Como a tia falou, o IBGE ele fornece várias informações para gente. Então aqui agora vamos falar um pouquinho sobre a população, sobre quantos habitantes existem aqui no nosso país. E para descobrir, basta dividir o número de habitantes pela área do país. Aí aqui, nossa apostila nos mostra um cálculo que descobriu quantos habitantes tem no nosso país e se essa distribuição em cada região ela é igual ou desigual. Olha só, o resultado que o IBGE nos mostra com os dados levantados em 2018 é que o Brasil tem, em média, 24,48 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é um país pouco povoado. Como já vimos historicamente, isso ocorre porque o nosso país foi ocupado aos poucos, do litoral para o interior, com a expansão das atividades econômicas. Vamos lembrar agora lá das aulas de história, que a tia já explicou que as populações, os primeiros povos que chegaram aqui do Brasil, eles vieram do litoral e depois eles foram indo para o interior do país. Nós estamos falando de um país que é muito grande em extensão, em território. Atualmente, a situação não é diferente. Observe no mapa abaixo a distribuição da nossa população, onde se concentram as grandes aglomerações e onde observamos um pouco os vazios demográficos, que são áreas quase desabitadas. Então, nesse mapa, nós podemos observar aonde se concentram mais pessoas e aonde se concentram poucas pessoas. A densidade demográfica, sempre que falar de densidade demográfica, estamos falando de quantidade de habitantes. Então, através da legenda, nós podemos ver aonde tem mais pessoas e aonde tem menos pessoas. Olha só, em amarelo, a gente consegue ver que tem 4,98 a 12,4 habitantes. No caso, em roxinho e marronzinho, a gente tem 76,25 a 444,07 de habitantes. Ou seja, nessas regiões há muito mais pessoas. Ou seja, olha essa desigualdade. Poucas pessoas em uma grande área e muitas pessoas em pequenas áreas. Por isso, estamos falando dessa distribuição desigual da população brasileira. Agora vamos entender um pouquinho por que isso acontece. Por que tem essa desigualdade da distribuição de pessoas no nosso país? O principal fator que explica essa variação é a desigualdade de desenvolvimento econômico do país. Como assim? Há áreas em que a economia é mais dinâmica. A geração de empregos e as oportunidades de melhoria das condições de vida são maiores. E a gente chama essas áreas de áreas de atração populacional. Ou seja, naquelas areazinhas que foram mostradas no mapa, onde existem muitas pessoas, é onde existem mais ofertas de emprego.
e essas áreas são conhecidas como áreas de atração populacional. Nas grandes cidades, há mais oportunidades de trabalho, educação e atendimento à saúde. Há outras áreas onde a economia é menos dinâmica e a situação de empregos e de sobrevivência é mais precária. São as áreas de repulsão populacional, é onde se encontram menos pessoas. As cidades pequenas, em zonas rurais, oferecem pouco trabalho e condições precárias de sobrevivência. A maior parte da população sai para estudar e trabalhar fora. Estão entendendo o porquê dessa desigualdade? Por que nas áreas que existem menos pessoas, elas são tão grandes? Porque são áreas onde não tem tanta oportunidade de emprego e nem de estudo. A população brasileira em movimento. Vamos entender um pouquinho sobre essa movimentação de pessoas. Outra característica que já observamos é que a população brasileira se desloca para atender às variedades de atividades dentro de nosso território. Chamamos essas transferências das áreas de repulsão populacional para as áreas de atração de migrações. Galera, migrações é quando a movimentação de pessoas acontece dentro do próprio país. Então, essa movimentação de áreas com pouca oportunidade para as áreas de grandes oportunidades, ou seja, das áreas de repulsão populacional para as áreas de atração populacional, é conhecida como migrações. Essas mudanças que acontecem dentro do país. Observe a sequência de mapas que mostram essas movimentações mais recentes da nossa população. Aí, pelas setinhas, você consegue ver como os povos foram os povos de cada região foram trocando de lugar em busca de melhores oportunidades, galera. Nesse processo migratório recente, destaca-se o êxodo rural, ou seja, a maior parte da população abandonou o campo e fixou-se nas cidades, o que faz a taxa de população urbana crescer. Muitas pessoas em busca de melhor qualidade de vida, de melhores oportunidades, elas deixam o campo e vão para a cidade. Lembrando que êxodo rural, ele é conhecido como quando acontece uma grande proporção de pessoas saindo da zona rural e indo para a zona urbana em busca de melhores condições de vida. Observe os gráficos abaixo que mostram os números comparativos dos 3 últimos censos. Sabemos que os censos eles são levantados pelo IBGE. É o IBGE que nos mostra todas essas informações. Em 1991, tivemos 24% de pessoas na área rural e 76% na área urbana. Em 2019, 9% na zona rural, 81% na zona urbana. Em 2010, 15,6% na zona rural e 84,4% na zona urbana. Olha como aconteceu esse processo de migração. Várias pessoas deixando o campo e indo para as cidades. A mecanização das atividades agrícolas e a consequente falta de empregos geraram o êxodo rural, fazendo as pessoas migrarem para outras regiões. Outra tendência que aparece no censo de 2010 é o crescimento acelerado das regiões Norte e Centro-Oeste. A explicação é o avanço das fronteiras agrícolas para o Cerrado e para a floresta amazônica, invertendo o fluxo tradicional da migração interna. Nessas novas áreas ocorre a agricultura de alta tecnologia e grande produtividade, e as pessoas moram em cidades próximas. Galera, aqui estou falando o quanto o norte e o centro-oeste do nosso país, ele fornece essas atividades agrícolas de maneira mecanizada. Então acaba que as pessoas elas moram nas cidades mais próximas, mas elas estão ali em torno desse trabalho agrícola ainda. A saída dos brasileiros do Brasil. Turma, a tia explicou o que era o processo de migração, que são pessoas saindo de regiões, indo para outras regiões, mas tudo acontecendo dentro do Brasil. Agora vamos ver outro processo, que é do brasileiro saindo do país. Cada vez menos podemos nos considerar isolados do mundo.
No nosso século, as comunicações são muito mais rápidas e podemos nos conectar e viver além de nosso país. As aspirações por uma vida melhor e com novas oportunidades têm levado muitos brasileiros a emigrarem. Emigração é quando as pessoas saem do Brasil para outros países. Os países mais ricos, como Estados Unidos, Austrália e Canadá, por exemplo, são os destinos preferenciais dos brasileiros. Isso ocorre porque esses países oferecem mais empregos e melhor qualidade de vida. Então, galera, além do IBGE trazer as informações do processo de migração, que são pessoas trocando de regiões dentro do Brasil, aqui a gente está vendo também que existe uma grande porcentagem que sai do Brasil em busca de melhores condições de vida, em países que oferecem mais emprego, educação e uma vida melhor. A grande maioria dessas pessoas se fixam nas cidades e trabalham nos setores industriais e comerciais, normalmente em funções de baixa remuneração. Muitos profissionais altamente qualificados estão integrados ao mercado de tecnologia, representando um fenômeno da evasão de cérebros, dos países pobres para os países ricos, que absorvem esse tipo de mão de obra. Outros deslocam-se para países vizinhos em busca de terras mais baratas, como os brasiguaios, brasileiros que estão no Paraguai. Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas deixaram o Brasil em busca de nova vida no exterior. Esse número diminuiu para cerca de 2 milhões, sobretudo devido às crises econômicas mundiais. Então, galera, aqui falando mais uma vez que o povo brasileiro ele sai do país para buscar condições de vida melhores, mas nós sabemos que não é só o Brasil que enfrenta crises econômicas, né? A crise econômica acontece em diversos países, então isso acaba dificultando um pouquinho. Galera, a gente falou aqui sobre a busca de brasileiros por uma vida melhor, por uma vida com mais oportunidades. Porque nós sabemos que o Brasil é também um país que tem muita desigualdade de vida. Vamos conhecer alguns fatores que mostram essa desigualdade. Você já sabe que um país é considerado rico quando o trabalho de sua população produz riqueza nos vários setores de atividade. Essa riqueza é medida anualmente e é chamada de Produto Interno Bruto, PIB. Entretanto, sua distribuição é muito desigual em nosso país, como nós já vimos. Por isso, em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, com a finalidade de, a cada ano, avaliar a qualidade de vida da população dos diferentes países. A nota obtida de 0 a 1, sendo que os melhores estão mais perto de 1, é dada segundo 3 pilares de qualidade de vida. Renda. Considera-se a distribuição das riquezas pela população, dividindo-se o PIB pelo número de habitantes e observando-se o nível de concentração dessa riqueza. E educação. Leva-se em conta o número de analfabetos e o nível médio de escolaridade. Saúde, que abrange dados como taxa de mortalidade infantil, acesso a vacinações, a médicos e hospitais. A tia falou 3 áreas que são analisadas para você poder perceber se existe uma desigualdade de vida nos países. Saúde, educação e renda. Aplicando os mesmos critérios aos estados da federação, observamos a desigualdade de condições de vida entre a população brasileira. Esse mapinha aqui está mostrando como essa distribuição é feita através do IDH. E a gente consegue observar que há lugares no nosso país que usufruem de uma qualidade de vida semelhante, por exemplo, a de países europeus. Mas a qualidade de vida de outros lugares brasileiros se aproxima a de países mais pobres. Ou seja, o Brasil é um país desigual ainda na sua distribuição populacional e também de renda, de saúde, de educação. Galera, vamos falar um pouquinho mais sobre esses dados no nosso encontro online, vamos fazer nossas atividades. Eu espero você já já.